Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais uma live, né? Boa noite, Leão. Como é que tu tá? Boa noite, Alisson. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando aí. Estou bem, mas só que o que não está nos ajudando muito é o tempo, está meio perdido, né? Com Chove as demais, né? queimadas lá, com essas queimadas que estão acontecendo lá, o desmando total da Amazônia, que o governo federal disse que não tem responsabilidade nenhuma e está vendo. E o nosso clima está Sim, mudando todo, né? eu fico E louco o com isso aí, pior, cara. 400 mil militares nesse país. 3 mil deles dentro do governo. Todos eles dizendo que são nacionalistas. E o país pegando fogo e eles não estão na frente de batalha. Eu não consigo é, e entender. o, e o que mais me preocupa nessa questão do climática aí, que hoje eu estava acompanhando, que nós vamos ter a El Niña a partir de outubro, e isso é uma previsão séria para uma nova estiagem no Rio Grande do Sul. E como nós sofremos uma o ano passado, podemos sofrer outra esse ano e 2 anos consecutivos aí para uma agricultura numa perda, de repente, mais uns 40%, 50%, no Rio Grande do Sul, principalmente para o nosso estado, que é um estado agropecuário, vai ser um problema seríssimo para nós aqui. Então, é uma Imagina. preocupação. Essa semana mesmo, os climas mudaram todos os dias. Teve um dia que fez três climas. De manhã foi frio, pós meio-dia calor e depois das 4 horas chuva. Olha a mudança que tem. No pleno inverno nós estamos passando por esses momentos aí. E sem política agrícola e agrária nos três níveis, no governo federal, no governo estadual e no governo Municipal. municipal. Eu me lembro, Leão, e aí o diabo é diabo porque é velho, quando a gente está no governo, todo mundo pede política. Né? Deu uma seca no governo Tarso, o movimento dos agricultores, todos eles, da FETAG, FETRAF, vieram com razão exigir que o governo amenizasse os efeitos da seca. Né? Inclusive a população e até os movimentos grandes. Mas quando o governo é de direita, não precisa. Aí é culpa de Deus só e tal, né? Então, gente, mas nós agendamos hoje para falar sobre as convenções e eu acho importante, Leão, a gente debater com a população a importância que é o processo eleitoral, explicar o que significa uma aliança, o que significa uma candidatura, o que ela pode representar. Eu fiz um discurso, tu fez um também na convenção, nós fizemos, os nossos candidatos à vereança também, quero cumprimentá-los todos e todas. Né? Fizemos uma convenção muito emocionante, porque eu fui de terno, né? E algumas pessoas estranharam, porque nem para trabalhar mais, que é o meu trabalho, poderia ir de terno, eu raramente vou, né? Porque é um momento solene, é um momento que o meu partido me delegou essa tarefa que eu assumo com bastante responsabilidade, assim como é o teu caso. E aí eu fico pensando, né, tia? Tem gente que diz que não dá bola para partido. Inclusive usam desse discurso para falar mal de nós, dizer que parece que só nós temos partido, né? E nós temos partido, sim, o partido tem história, que tem muitos serviços prestados, as melhores políticas públicas da história desse país foram nós que construímos. Mas tem também, obviamente, os seus erros, né? Mas aí, assim, em termos de partido, imagina esses candidatos que falam mal ou que não valorizam o seu próprio partido, mas são os partidos que indicaram eles como os candidatos. Né? Já sai numa questão de deslealdade dali mesmo. E que eu acho muito ruim. Por exemplo, nós fizemos a nossa convenção, Leão, vamos fazer uma campanha linda, tenho certeza disso, porque nós estamos com o programa de governo, aliás, nós já apresentamos na Justiça Eleitoral, eles vão querer copiar, podem copiar, não faz mal nenhum, porque o problema da cópia é o seguinte, tu decora, mas tu não entende, e depois não sabe aplicar. Então, eu não tenho problema nenhum, podem copiar o nosso programa de governo, vai ser bom para nós fazer o debate, ele está lá na Justiça Eleitoral, tá? E os outros escolheram, né? O MDB, então, tem MDB, né? Vem com o PL do Giovanni Cherini, que se tornou uma pessoa mais bolsonarista que os bolsonaristas. Não sei se porque realmente reorientou a sua opinião política, ou se porque está preocupado em agradar o governo para ganhar emendas e se manter no poder.
Porque lembre que anos atrás ele também jurava amor a nós, né? Ele se dizia dono do PAC 2 da Dilma aqui no estado, né? Então, mas tá lá, e aí, inclusive, nessa briga com o Hélio Lodge, querendo ver quem é que é o mais poderoso da cidade, né? Então tá ali o MDB, o PL, o PSB, que fazia um discurso igual o do PSDB, do Edson Betim, né? Inclusive com as mesmas analogias, dizendo que administrar o município é como administrar uma casa, que tem que sobrar dinheiro, que não pode, né, que não pode ter serviços públicos e tal. O PSB fazia um discurso igual ao do PSDB, mas está junto com a Marilda, né? Ou seja, não dá para entender muito isso, né? E a nível nacional estaria no campo democrático popular, né? Poderia estar conosco se respeitasse as suas diretrizes a nível nacional. E a outra candidatura do Edson Betim, que já disse que se perder a eleição não concorre mais, vai voltar a ser bancário, né? Ou seja, já disse aos seus partidos que só está aí na boa porque foi indicado pelo Hélio Lodge para ganhar a eleição. Se perder, não contem com ele para organizar nem o PSDB, nem o PP, nem nenhum outro partido coligado. É isso que eu entendo. Nós estaremos aí, né, Leão, debatendo a política, conversando com as pessoas, vencendo ou não as eleições. Porque a gente acredita que a política é algo sério, é algo para a gente levar para a vida. Por isso a gente se emocionou na convenção, porque a gente quer mostrar que veio. Nós não estamos aqui representando só nós mesmos, estamos representando um projeto político. A gente tem duas inspirações da luta popular, que é o Olívio Dutra e o Leonel Brizola, que a gente não fala deles por acaso. É porque eles têm uma história. Né? Então a gente fica muito feliz de poder falar em agricultura familiar, poder falar em desenvolvimento econômico, poder falar em inversão de prioridades e melhorar a vida das comunidades nos bairros da cidade, nos trabalhadores, falar em formação profissional, falar em construir um novo distrito industrial. Tudo isso nos deixa muito felizes de poder participar e mostrar para essa cidade que ela pode se desenvolver. Né? Os outros têm essas dificuldades aí. Esqueci de falar que, surpreendentemente, né, o PSL, surpreendente que o PSL tinha deixado de existir, porque, inclusive, algumas pessoas ligadas ao PSL estão nas candidaturas do Betim, inclusive o próprio Betim, que saiu da camiseta do Bolsonaro em vários momentos. Né? O próprio Catani também saiu no caminhão apoiando o Bolsonaro, que era candidato do PSL à presidência, mas o PSL apareceu como Sérgio Pilate, né, de presidente, apoiando a Marilda, o que representa bastante tempo de rádio a mais para a Marilda. Para vocês terem uma ideia, o PSL é o segundo maior partido se nós pegar com base nas eleições do Brasil, com base nas eleições em 2018. O PT é o maior partido do Brasil, elegeu 56 deputados, portanto nós vamos ter tempo de rádio disponível a partir desses 56 deputados, do que eles representam. O PSL elegeu 52, o MDB 34, né? O PL, o PL era outro nome ainda, não. O PP 37, né? O PSDB 29, o PDT 28. Então, por isso, essa corrida atrás do PSL. Né, Leão? O que tu achou dessa situação aí? Bom, Alisson, falando primeiro da nossa convenção, né? Uma convenção que nos deu firmeza na nossa caminhada, porque as companheiras que se apresentaram também de candidato a vereadores, pessoas que nos deram um ímpeto para a gente trabalhar e formos atrás dessa caminhada para buscarmos essa renovação, essa mudança de verdade que pode acontecer em Soledade, na verdade, né? Porque, na verdade, nós representamos hoje uma mudança. Isso não é, de repente, nós que estamos falando, é muitas pessoas que conversam com nós na rua e tudo, e dizem que a única candidatura que pode apresentar uma mudança dentro de Soledade é essa nossa. É a tua pessoa e a minha, juntamente com nossos companheiros aí, porque os outros, na verdade, já governaram Soledade, e hoje vem com um papel dizendo que vão fazer muitas coisas. Aí eu pergunto muitas vezes, por que então não fizeram isso antes? E agora estão lembrando de fazer? Então é complicado isso aí, e como eu e tu defendemos até na convenção, já defendíamos antes, a questão de
de respeito, né, com as pessoas, e nós dizíamos e dizemos sempre na questão de a vergonha que vai ser se nós ganhássemos a eleição com coisas mentirosas, com mentiras, com inverdades, e criando essa ideia mentirosa para a população que vão fazer as coisas e depois não fazem. E um papel também bem complicado, que é a questão do toma lá da cá. Tentarem comprar as pessoas, aquelas pessoas que mais necessitam, num momento difícil que nós estamos vivendo, e eles usarem esse momento para se promoverem para ganhar uma eleição. Eu já digo e vou repetir, e muitas vezes esse nosso linguajar, a nossa fala, nós vamos repetir durante essa campanha, não vão nos tornar muito meio chatos, não, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que bater muito nessa tecla, que é essa questão de desrespeito que as pessoas estão tendo, porque eu acho o seguinte, eu aprendi que nós temos que ter princípios e valores, e disso eu não abro mão, e eu tenho certeza que o Alisson também não abre mão disso aí, até porque a gente tem um perfil parecido, e nós pensamos de uma forma muito parecida. E isso eu não abro mão, o Alisson não abre mão, de nós termos princípios e valores, e nós vamos defender isso até o final. E nós não queremos ganhar uma eleição onde nós tenhamos vergonha, posteriormente, de sairmos à rua e sermos cobrados daquilo que a gente prometeu e não vai cumprir. Nós temos um programa de governo que nós já construímos partes e nós vamos construir ainda, vamos terminar de construir, porque falta ainda algumas coisas para fazer, mas ele está embasado em cima de 3 eixos, que é a participação popular, que esse papel é nosso, é do PT, porque foi o nosso companheiro Olívio, que é o grande elaborador da participação popular. Nós temos o 2º eixo, que é desenvolvimento econômico, social e sustentável, e o 3º eixo, que é educação e cultura. E também, dentro da educação e cultura, a qualidade de vida. E esse eixo nós estamos embasados no Leonel de Moura Brizola, que foi um defensor grandíssimo da educação. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade, que passou das convenções que tiveram, e pós-convenção, o que mais me chamou a atenção nem foram as convenções dos nossos adversários, foi o pós-convenção, que começaram a haver debates de contrariedades dentro das próprias chapas. Líderes que estão apoiando as 2 chapas, se contrariando no dia após, porque houve manifestações de algumas lideranças que não fecharam com o todo. E quando tu não fecha com o todo, o que quer dizer isso? Que houve alianças que não têm comprometimento com um programa de governo com o qual nós temos. Porque nós defendemos um programa de governo e nós estamos unidos em cima dele. E eu vejo que os outros, cada um que vai para a rádio, fala uma coisa, diferente do outro. E depois, posteriormente, vem o mimimi, dizendo que ele não compactua com aquilo. Eu vi candidato a vereador fazendo live, e brabo um deputado Cherini, porque o Cherini foi contra os funcionalismo público. E aí eu pergunto para esse vereador, se ele é contra o Cherini e está na chapa deles, eu diria uma coisa para mim, se eu tivesse nessa chapa e eu contrariasse o deputado Cherini, como eu falei em princípios e valores, eu pedia para sair até, retirava a minha candidatura, mas não me veio com contrariedade só para se autopromover. Então, quer dizer, se vocês estão juntos na chapa, defendam com muita propriedade o que vocês estão defendendo. E se os outros... Porque o Alisson falou uma coisa na convenção muito importante no discurso dele, porque depois que nós assumimos uma palavra, se o Matheus, que é o nosso presidente, for lá e assumir uma palavra que o Alisson vai fazer, nós vamos fazer aquilo ali, porque o Matheus assumiu. E da mesma forma, eu e o Alisson, se o Alisson assumir a palavra, alguma coisa, e eu vou assumir junto. E eu tenho certeza que no momento que eu assumir uma palavra, o Alisson vai cumprir também. Então, eu fico muito preocupado com isso aí, porque não está existindo, essas alianças que foram feitas, foi tudo feita por questão de interesse. E aí tu entra nessa questão do PSL, e eu fico muito preocupado com essa questão, porque é o seguinte, tu vê que foi uma armação, o PSL até um dia ou 2 dias antes, nem se falava na aliança com o PSL. E na véspera da convenção, apareceu o nome do PSL. E o PSL é um partido que há pouco tempo atrás, ele era dirigido, aí sim dirigido por uma pessoa que realmente representava o PSL dentro de Soledade.
Essa pessoa, eu tenho as minhas contrariedades políticas com ela, temos nossas divergências políticas, ideológicas e tudo, mas nós temos uma relação muito boa, eu e ela. Até quando eu aceitei essa missão do PT de ser o pré-candidato a vice-prefeito junto contigo nessa chapa, ele me ligou para dizer para mim o seguinte: Leão, nós temos a nossa divergência, mas nossa amizade está acima de qualquer coisa. Essa pessoa se chama Jairo Silva, que realmente esse representa o PSL dentro de Soledade. Esse cara, eu vou dizer uma coisa, independente das nossas contrariedades, divergências ideológicas e pensamentos, mas nessa pessoa eu vejo a representatividade dentro do PSL. Porque foi esse cara que levantou a bandeira desde o início da campanha do Bolsonaro dentro de Soledade. E daqui um pouquinho eu vejo pessoas que não têm nada a ver com o PSL, que há pouco tempo atrás estavam fazendo parte do governo do Catânio, e hoje se representam. Estão fazendo. Estão fazendo. Mas ele fazia um outro partido. Mas o Alisson, ele fazia em outro partido. Sim, pelo MDB. Pelo próprio MDB. E de uma hora para outra. Então, quer dizer, tudo, eu não quero fazer injustiça com as pessoas, até porque eu respeito muito homens e mulheres. As pessoas em si eu represento. Eu respeito muito. E eu sei que nós respeitamos isso. E nós vamos fazer uma campanha de respeito em cima disso. Para não envolver pessoas nesse meio. Mas chega num ponto que tu tem que falar essas coisas que estão acontecendo. Essas coisas desrespeitosas e estão fazendo só em cima de interesses. E nós temos que botar isso aí, nós vamos ter que discutir esse tipo de coisa. E eu tenho certeza, isso não é ofensa. Mas isso é clarear o que está acontecendo dentro da política de Soledade nesse momento. Então eu fico preocupado e eu te faço um questionamento seguinte. Se não estou enganado, tu recebeu do Jairo uma manifestação pós a nossa fala, depois de segunda-feira, após a nossa convenção numa emissora, eu não vou citar o nome aqui, ele até mandou uma mensagem para ti, te agradecendo pela tua postura e dizendo que tu foi firme e coerente no que tu falou a respeito do PSL. Eu só gostaria de ouvir para ti se realmente isso aconteceu mesmo, se houve essa mensagem do Jairo, da tua pessoa, para que a gente deixe bem clara a situação em relação ao PSL dentro de Soledade. Sim, Leão. O Jairo entrou em contato através dessa página, né? E me elogiando e agradecendo enfim, concordando com o que eu falei. Eu acho que isso é importante porque a gente tem que ver o seguinte, né? As pessoas falam de corrupção e de abuso de poder político e econômico a nível nacional, mas tem que olhar que as coisas começam na nossa aldeia. Então é bom ter gente séria em todos os partidos, e tem gente séria em todos os partidos. Eu fiquei feliz e agradeço o Jairo pela manifestação. E eu vou mostrar aqui, Leão, só fatos, tá? Só fatos, e vou falar nomes porque tá aqui, é público e não tem, tá aqui. A direção anterior do PSL era Jairo da Silva, Érico Batista, Maria Pagnussá, Marco André Dias, Nádia Cunha Pinto, Adriana, isso está no site do TSE, tá? Adriana Campanha Valério, Mário Moreno Ferreira de Brum, Antônio Augusto Miranda Carneiro e Jaime Campagnolo Casagrande. A direção que coligou com a Marilda e que vai conceder tempo de rádio, coligou só para prefeito, não tem um candidato a vereador, nada, só para prefeito. Sérgio Antônio Pilate, Adriana Campanha Valério, eu não conheço, pelo menos não consigo ligar o nome à pessoa, pode ser até que conheça, a cidade é pequena. Jorge Luiz Ruschel, funcionário público municipal. Estevão Estrapasson Ruschel, funcionário público municipal. Bernadette Ruschel de Castro, não consigo ligar o nome à pessoa, mas provavelmente eu conheço, provavelmente seja uma professora que eu conheço. Provavelmente parente do Estevão e do Jorge. A Sharon Ruschel de Castro, também provavelmente parente, e a Jaqueline de Brito Rodrigues também é funcionária pública. Bueno, e aí, inclusive, parece que na convenção disseram que foi em tempo recorde. Aí vamos analisar mais para trás. Alírio Malman é novo presidente do MDB de Soledade. Adivinha de quando a manchete, Leão? Dia 24 de agosto de 2019. É um ano atrás. Sabe quem que consta na relação de filiados da direção do MDB? Sérgio Antônio Pilate.
Sabe quando que o Sérgio entrou para o MDB? Em 2017, quando ele ganhou um FG para ir cuidar do cemitério. Inclusive, está no portal da transparência, o salário dele aumentou no mês de junho daquele ano. Tá? Tá ali para todo mundo ver. Eu não vou dizer os valores aqui, porque é público, poderia dizê-lo. Eu não vou dizer. Tá? Mas aumentou. Então, o Sérgio Pilate é FG, função gratificada, como só para explicar para as pessoas. Um servidor público, quando ele ganha um cargo de direção, chefia ou assessoramento, chama-se função gratificada. Quando uma pessoa que não é do setor público ganha um cargo de chefia, direção, assessoramento, eu não tenho nada contra as pessoas que assumem esses cargos, pelo contrário, acho que todo governo precisa de gente boa e que trabalhe em chefia. CC e FG tem que ser chefe. Nós temos aqui alguns quadros que é impossível de ser chefe, entendeu? Não vai ser chefe na real, é só para comprar apoio político. Não é o caso desse aí, tá? Porque é uma pessoa que assumiu a função de chefia lá no cemitério e está lá até hoje, tá? Só que daí ele veio para o MDB. E aí ele vem agora, um mês antes da eleição, né, dentro já quase do processo eleitoral, e assume o PSL. E aí isso dá tempo de rádio para candidato. Então ele sai do PP, onde ficou 32 anos e teve funções de chefia, né, foi secretário municipal da saúde, foi prefeiturável, inclusive, é uma pessoa que tem o maior respeito, mas isso são os fatos. Aí ele vai para o MDB, ganha uma FG, aí vai para a direção do MDB em 2019 e agora ele reabre o diretório do PSL em Soledade para coligar com o MDB, que é onde ele estava, e saiu para entrar no PSL, e é onde ele permanece com o FG do município. E aí a gente tem que perguntar para a população, a gente vai aceitar essas coisas? Vai fazer de conta que a pessoa mudou de opinião política? Pode, as pessoas mudar o seu entendimento político. Nós vemos o Caetano Veloso agora mudando, que não é mais liberal, que mudou. Então nós vamos aceitar como isso assim, com uma causalidade dessas? Isso assim aconteceu assim que ninguém articulou para que se criasse esse partido, para que a Marilda tivesse mais tempo de rádio? Se a Marilda quer falar mais, não tem problema, Marilda. Vamos para o debate. Pode marcar mais 10 debates que eu vou. Nós vamos, né, Léo? Não tem problema. Agora, não queria debate, vai ter debate agora, né? Mas quer mais tempo de rádio para ela falar solita. Não chega já tudo que tem para falar, tudo que o Catani está falando nas rádios o dia inteiro. O dia inteiro não, mas no programa da prefeitura, todo sábado, aproveitando para fazer prestação de contas e dizer o que fez, e se gavar e coisa e tal, né? Ainda faz uma artimanha dessas. Então eu tenho que perguntar para a população se aceita esse tipo de coisa ou se não aceita. Porque quando vem aquele discurso vazio da outra chapa, só falar mal do CC, eu não concordo. Porque tem CC que trabalha bem e precisa. Tá? Que tenha chefias para tocar o serviço e fazer a função pública andar. Agora, quando é para usar, né, isso para abuso do poder político, aí eu acho que há um exagero muito grande. Acho que isso a gente não pode aceitar. Né? Isso está aqui. Isso que eu falei são fatos. Está aqui. Essa é a composição atual. Essa era a composição anterior. Em 2017 saiu do PP. Né? Em 2019 foi eleito na direção do MDB. E agora, continuando com a FG, assume o PSL e faz coligação com a candidata governista, a candidata do MDB, que lhe confia uma função gratificada que equivale a um CC. Os fatos. Né? Aí eu espero que a população não aceite esse tipo de coisa. Né? Eu espero que a população entenda que isso não pode acontecer. Né? E espero, sinceramente, que haja uma reação a esse tipo de postura. E digo mais, nem o presidente do PSL atual, nem a atual vice-prefeita precisavam dessa situação. Tá? Porque ele tem seu poder político, pessoa de representatividade na cidade, ao apoiar a candidata, ela vai com certeza emprestar seu prestígio a ela, e ela, que eu saiba, tem bom prestígio na cidade, é vice-prefeita, né? Não precisa disso aí. Vamos para a eleição de mão limpa, de cara limpa, apresentando proposta, projeto, né? Vamos ver quem é que tem a melhor proposta. E essa é a minha opinião sobre esses fatos, corroborado em fatos.
Eu acho importante tu colocar, tu colocou muito bem essas questões, e deixar bem claro, como tu botou o seguinte, nada contra as pessoas, até porque tu tem um respeito muito grande pelo Sérgio, como eu Não, tenho também, quero bem, não tá? gostaria de E estar nessa situação de ter que falar é, isso. Né? nós queremos deixar claro para todo mundo que está nos assistindo e quem vai também depois nos visualizar lá nessa live e ver, nós queremos deixar claro o seguinte, nós não temos nada contra as questões das pessoas, as pessoas em si. Nós vamos fazer uma campanha respeitosa, só que nós não vamos aceitar ser passivos em algumas situações. Porque dá um pouquinho o seguinte, a população tem que saber o que está acontecendo. E isso, como tu disse, são fatos. E os fatos, eles não fogem. Eles estão aí vivos para a gente debatê-los e mostrarmos para a população como é que estão tentando fazer política dentro de Soledade. Nem estão tentando, como fazem política dentro de Soledade. E isso nós vamos denunciar, isso nós vamos falar e não vamos nos calar para esse tipo de coisa, porque nós não podemos deixar essas campanhas espúrias que estão fazendo, desrespeitosa à população, fazendo coisas que acham que pode passar por cima de todo mundo, vir tratorando todo mundo, passar por cima das pessoas e das outras candidaturas, e as coisas estão aí, passivamente, nós vamos aceitar e nada vamos debatermos sobre isso. Não, nós queremos o debate, mas nós queremos um debate sério e transparente e honesto. Por isso eu falei em princípios e valores, nós temos que ter isso aí. E a nossa mente não pode fugir disso aí. Verdades, nós temos que dar, graças a Deus que elas dizem, mentira nós vamos combater. E isso vai ser a nossa campanha. Então, Alisson, eu me preocupo com tudo isso aí, mas eu vou dizer uma coisa. É como tu disse, eu acho que a candidatura da vice-prefeita não precisa desse tipo de coisa, e espero que as coisas aconteçam. Diferente nessa campanha. Porque é o seguinte, os Isso anseios... jamais aconteceria comigo, Leão, mas se acontecesse eu morreria de vergonha. Né? Isso jamais aconteceria porque eu não faço política assim, tu também, nós não fizemos assim. Mas se acontecesse eu morreria de vergonha. Eu tenho certeza, se um dia nós passássemos por um momento desse, eu tenho certeza que tanto eu como tu, nós retiraríamos as nossas candidaturas. Eu não tenho nem dúvida com isso. É verdade. Porque não passaríamos por esse tipo de coisa, essas vergonhas eu não passo. Porque os anseios da população, eles não estão dentro dessas metodologias. Os anseios da população, eles estão bem diferentes, que é sobre as necessidades que eles têm. E para isso, é como tu disse, nós temos um programa de governo que nós vamos defender, e nós estamos prontos para debater sobre isso aí. Mas o que nós queremos debater com seriedade e tudo, são programas de governo, são propostas que venham a melhorar para nós termos uma cidade mais humana, mais solidária e mais igualitária. Isso que nós queremos debater. Essa é a nossa proposta de debate. E não é essas questões de fazermos essas alianças desrespeitosas, essas alianças em cima de interesses, e não debater o que mais importa para a população, que é as questões de políticas públicas bem definidas e bem embasadas. Exato. Eu acho que nós trilhamos um caminho de muita dignidade, Léo. Primeiro porque a gente não ficou se escorando nos outros, né? A gente preparou o nosso cavalinho, encilhou o nosso cavalo, né? Vai montar nele e vai correr a carreira com ele, né? Sem estar os outros fazendo a analogia que eu já fiz esse dia dos caminhões, né? Vamos supor que fosse 3 caminhões. Tem 2 que tá cheio de coisa assim que nem se combinam, né? Uma mercadoria que não combina uma com a outra, não dá para carregar tudo junto, né? Aí, bueno, no lançante, cerro abaixo, até vai. Mas a hora que tiver uma curva e a hora que tiver uma subida, então, empaca, né? E aí o pior, vai estar toda a população de Soledade dependendo desses caminhões, desse caminhão, vai ser escolhido um desses 3, né? E se nós somos um desses caminhões, nosso caminhão tá tranquilo, sereno, né? Vai bem na descida, com cuidado, vai bem nas curvas, vai bem na subida, na hora da dificuldade, né? Porque a gente preparou ele para esse momento, né? E como é que a gente prepara? Construindo programa de governo, tendo proposta, tendo referência, né? Dizendo o que vai fazer, né? Vou voltar um pouquinho, né, Leão, sobre o que cada coisa representa, né, tio? Voltando a esse caos do PSL, eu não tenho nada contra quem tem postura democrática divergente da nossa.
e é de direita, por exemplo. Né? Mas tudo bem, pode ser, e tem o campo da democracia para a gente debater, não tem problema nenhum. Dia 16 de novembro nós vamos estar tudo aí morando em soledade, não adianta não ficar, né, botando defeito nas pessoas e tal. Mas eu acho muito incrível, né, que alguém mudasse assim tão rapidamente. Os membros do PSL se dizem liberal na economia e conservador nos costumes. É o que eles dizem. Respeita. O que eu acho deles é absolutamente diverso. Quando eles dizem liberal, para mim eu leio neoliberalismo, né, que é o que o Guedes está fazendo, está desregulamentando toda a nossa economia, está criando problema com essas altas de preço, tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com essas concepções liberaloides. Tá? E quando eles falam conservador nos costumes, eu vejo assim que estão pedindo licença para ser preconceituoso, né? Ou achando que pode ser. Mas isso é o que eu penso deles, tá? Então, nós temos uma outra concepção. Nós temos uma ideia de inclusão, né? De que o Estado deve sim se meter na economia, regularizar, regulamentar. Por exemplo, o nosso programa de governo tem algumas intervenções importantes na economia local. Né? Quando tu fala em centro de comercialização para a agricultura familiar, tu está fazendo e o Estado criar as condições para ter comercialização. Quando tu fala de um vale-feira, tu está falando nós vamos jogar dinheiro na economia do município para que se desenvolva. Né? Quando tu fala vou ter um programa de agroindústria, significa que parte do orçamento vai ir para a construção de agroindústrias. Quando tu diz vamos formar a mão de obra, vamos ter curso profissionalizante, tu está dizendo o Estado vai por sua, com o Estado, no caso o município, unidade federada, município de Soledade, vai ter curso profissionalizante, vai botar o centro profissionalizante para funcionar a todo vapor. Né? Então é isso, quando a gente diz vai ter política pública para as pessoas, né, vai ter essas intervenções. A nível nacional, é claro que essas intervenções são muito maiores, como nós falamos semana passada na questão do arroz. Por que o arroz está tão caro? Deixaram vender o nosso, não fizeram estoque regulador, hoje nós estamos sem arroz, só vai ter arroz de novo na próxima safra. Isso é uma ideia liberaloide, atrasada há mais de 50 anos, porque a Conab tem seu nascedouro em 1962. Né? Então nós temos divergência com essa gente, temos divergência com a outra chapa também. Eu ouvi atentamente o discurso do Betim. Falou em uma administração profissional. Sabe qual é a última vez que eu ouvi falar em administração profissional? Ieda Horato Crucius, que botou um céu para dirigir o Rio Grande. Lembra do Aô de Cunha, o carequinha aquele? Não era um carequinha simpático que nem tu, era um carequinha que se dizia sabidão, que ele sabia tudo, que ele ia fazer o déficit zero, não sei o quê. Né? Foi a última vez que eu vi. Então, esse discurso são mais de 30 anos. Depois, agora, a gente vê com o Eduardo Leite. Né? O Eduardo Leite ele fala mais em dinamismo. Vamos dinamizar. Dinamizar para ele é tributar a cesta básica. Né? Isso é dinamizar a economia. E ferrar com o funcionário público, porque ele ferra com o servidor público. Eu fico louco com o servidor público de direita, da direita do Brasil. Ele poderia ser de direita na Europa, onde essa questão de tu ter saúde pública e educação pública está sedimentada para a direita e para a esquerda. Mas no Brasil, onde tu tem governos que querem acabar com a Previdência, que querem acabar com unidades de saúde, que querem acabar com a escola pública, eu fico louco, penso que esses caras são contra eles. Né? Aliás, ontem eu ouvi o Germano Rigoto num debate com o Juliano Rosso em Passo Fundo, e o Germano Rigoto falando mais ou menos o nosso discurso, porque não está aguentando. Né? Não está aguentando o que está acontecendo no Brasil. Então, gente, eu fiquei muito assustado. Fiquei assustado também no discurso do Betim, quando ele quis disputar a Vibra. Né? Primeiro, a Marilda só fala em Vibra. Estou vibrando. A Vibra é da Vibra, gente. A Vibra não é do prefeito ou da prefeita, não é minha, não é do Betim, não é do PDS, não é do Olavo, não é do Turra. Tá? O Betim tentou montar a cavalo ali, dizer que ele falou com o Turra e falou com o dono da Vibra. Gente, vamos parar com isso, né, tia? Vamos pegar os fatos. Eu não sei como que a Vibra vai falar aqui, mas eu vou falar fatos de novo. Fatos. Tá? Soledade, e eu vou falar, inclusive, coisas aqui que beneficiam até adversários meus. Porque a gente tem que falar a verdade. A verdade. Quem comprou a área do Distrito Industrial, tu não morava aqui ainda, mas pode ser que tu já saiba, Leão.
foi o então prefeito Hélio Lodge. Eu era vereador na época, quem intermediou e fez o debate, inclusive com a Câmara, foi o que na época era secretário da Agricultura, faleceu agora, o Erlon Teixeira, faleceu tragicamente num assalto depois, né? E o prefeito era o Hélio, compraram a área lá do Distrito Industrial. Por que comprou? Tá? Porque toda aquela área do lado da área dele ali, ele já começou a doar para o pessoal grande pedrista. E eu começou a ter uma reação, quem é que berrava? Eu e o Zeca Giovanoni lá na Câmara. Mas o que é isso? Tio? Votamos contra alguns, inclusive, por protesto. Mas o que é isso? Mas vai né? Só para os grandes, aí não canto dele. Não, então vou comprar um outro espaço para fazer para os pequenos. E aí, inclusive, tem a autorização legislativa, nós votamos a favor. Eu era vereador, o Zeca Giovanoni era vereador, pela bancada do PT e outros 11 de outros partidos, obviamente. Tá? O Cainelli tentou regularizar o coisa. Eu sou testemunha disso. Ele contratou a Inova lá para fazer a regularização do coisa. Não conseguiu. N motivos que eu não sei também todos. Eu sei que quando eu cheguei na prefeitura, ele tinha de fato encaminhado. Quando eu cheguei, nós debatemos, inclusive com o Catânio, né? Diz, olha, isso aqui é tarefa importante, o Alisson, chefe de gabinete, vai tocar isso aqui. Eu peguei aquele processo e fui para Porto Alegre 1000 vezes. Enchi o saco do Tarso e de toda a equipe, na FEPAM e tudo, para licenciar o distrito. Esse distrito agora foi moeda de troca para a Vibra. E está correto. Então, esse é o único fator objetivo. O outro fator objetivo é que a gente está muito bem localizado ao lado da 471, que vai para o Porto, e ao lado da 386, que vai para Porto Alegre. Esses são os fatos objetivos. O dono da Vibra não disse, nem vai dizer que veio para cá porque o Catânio é simpático, o Camarida é simpático. Até porque eu não vejo, e aí a gente tem que ser muito franco, Leão. Se viesse um empresário da Vibra para falar com nós, a gente estivesse na prefeitura, a gente não ia tratar bem? A gente ia tratar bem. O Betinho ia tratar bem, a Marilda ia tratar bem. Não é? Isso não é. Agora, eles fizeram esse estudo, nós já tínhamos essa base do distrito, né, ali inutilizado, né, subutilizado, vamos dizer assim, e nós fizemos essa troca, está correto. Agora, o que um projeto novo de desenvolvimento para 2021 a 2024 tem que contemplar? Fazer um novo distrito, porque a nossa indústria ficou sem distrito industrial, né? Potencializar tudo que a Vibra vai potencializar, nós temos que fazer com que mais gente possa fazer parte disso. E não ficar inventando historinha que falou com o Turra, né, cara? Mas fazer programas, olha, quem é que vai fazer os pavilhões para os aviários? Tem empresa aqui capaz de fazer isso? Se não tem, vamos ajudar a ter, vamos chamar os empresários, provocá-los a fazer eles isso, né? A fazer as estruturas, são mais de 100. Né? Tu veja que está vindo gente do Paraná para fazer os galpões. Nós temos que provocar a nossa cidade a fazer, os empresários daqui. Né? Então, uma série de coisas tem que ser feita. Mas eles preferem ficar nessa briguinha, quem é que trouxe, quem é que não trouxe. Eu me inscrevi para 4 galpões aqui na nossa propriedade, junto com o meu irmão, o Anjo. Tá? A Vibra. Essa semana teve aqui o técnico da Vibra para olhar a propriedade, ver se era possível. Ele disse que é possível e tal, estou lá inscrito. Né? Aí no meio da conversa eu perguntei para ele, mas o que vocês vieram parar aqui? O que aconteceu? Ele disse, mas olha, os donos são do Rio Grande e queriam vir para o Rio Grande. E aí vieram para cá. É isso. Também não é tirar merda de ninguém, é fatos. Tá? É fatos. Esses são os fatos. Né? E nós temos que lidar com esses fatos. Havia uma condição objetiva, ou seja, tu ter alguma coisa para doar. Havia uma condição objetiva, a Somab veio para cá e não pediu nada, gente. Ela veio, tá? Eles compraram a Somab, que já ter aquele embrião ali foi importante. E é isso, o resto é fofoca, né, tia? E nós não vamos cair nesse negócio da fofoca. Eu não vou falar coisa para gavar nem desgavar ninguém. A gente tem que ter seriedade no debate político. Acho que isso é fundamental. Então nós construímos, Leandro, um programa de governo que contempla a vinda da Vibra e mais do que isso, que contempla o nosso desenvolvimento econômico, social e político harmônico com todos os setores. Porque quem estava aqui antes da Vibra continua tendo muita importância. E nós vamos fazer com que esse desenvolvimento, como diria o companheiro Olivo, se espraie por toda a cidade, inclusive pela região. E nós temos vocação regional. Tudo que deu certo nesta região, nesta cidade, ou pelo menos quase tudo,
tem vocação regional. O Hospital de Caridade Frei Clemente dá certo porque é regional. A UERGS dá certo porque é regional. Os órgãos públicos estão aqui porque são regional. Né? E o nosso comércio, que tu participa e é testemunha mais do que eu, ele dá certo, ele se sustenta, ele é um comércio diversificado, bom, que a gente pode se gavar, como diz aqui no Rincão, porque ele é regional. Não é, meu cara? Com certeza. Eu só vou te fazer a questão das frutas que tu falou. Tem a história da melancia, que dentro da carreta elas vão se acomodando com o passar do tempo. E nós somos essa melancia, porque nós somos uma fruta só. E nessas outras aí tem diversas frutas, elas não se encaixam muito bem. E aí eu acho que ela pode caminhar muito tempo. Vai amassar as outras. Vai ser um problema seríssimo isso aí. A questão é essa que tu falou da questão do posicionamento da candidatura do Betinho a respeito da Vibra. Te dou toda a razão, porque tá havendo uma briguinha de beleza para quem é no final que trouxe a Vibra ou não. Eu acho que foi de uma importância muito grande e méritos da administração atual, porque conseguiu trazer a Vibra, mas é como tu disse, ela não veio pela beleza de ninguém, ela veio por várias posições que ajudavam ela a estar em Soledade hoje, posicionamento geográfico, a Somar já estava aí, já tinha uma liberação a nível dentro dos órgãos que os frigoríficos precisam, e por isso que ela comprou a Somar para adiantar esse processo, porque senão ela teria que passar por todo esse processo. E assim, uma das coisas também que me chamou muita atenção na questão quando foi homologada a candidatura do Betinho, que eu fiquei muito preocupado com isso aí, que na segunda-feira ele na rádio, ele botou que quase uma imposição aos eleitores de Soledade que tem que votar nele dessa vez. Porque se não votarem dessa vez e ele não ganhar essa eleição, ele volta para a instituição que ele trabalha e não vai ter mais nada de político. Eu chamo isso aí de político paraquedista. Ele vem, desce, se não dá certo, ele vai embora. Eu acho que a política não é feita dessa forma. A política é feita de respeito, aonde nós vamos ter que estar presentes sempre nos debates, nas discussões, não só nesse momento político, mas nos momentos posteriores também. Porque a pessoal precisa muito desse debate e precisa das lideranças políticas para fazer isso aí. Se tu vem representar um partido, uma aliança, somente naquela campanha, já dizendo que tu não quer ser mais nada, me desculpe, mas isso aí não representa uma candidatura. Isso representa uma pessoa que veio por interesse do momentâneo. Aquele momento, para ele, interessa isso aí. Se ele tiver êxito, brilhante, ele vai cumprir a gestão dele durante os 4 anos. Mas se ele não tiver êxito, ele pega o chapeuzinho dele, vai para casa e volta para o trabalho dele. Eu vejo isso aí uma preocupação muito grande, porque nós estamos atrás de formação de lideranças, e se nós tivermos líderes desse porte dentro de Soledade, a Soledade não tem motivo nenhum para crescimento, porque não tem embasamento de liderança. E o líder é uma pessoa muito importante, porque é ele que embasa o restante. Para fazer um coletivo, tem que ter um líder. Ninguém trabalha sozinho, mas para se formar um coletivo, tem que ter uma liderança para levar esse coletivo em frente. Então, Alisson, é umas coisas que a gente está falando, nós estamos preocupados, e nós queremos mostrar isso para a população, como é que querem governar. E eu sempre debato isso, que é importante para nós discutirmos, como é que os partidos governam. E isso eu acho que a população tem que saber. E, como eu te disse no início, lá tem teclas que eu vou bater durante toda a campanha, porque eu acho importante para a população ver a realidade dos partidos políticos, como é que se governa. Porque é muito fácil culpar o PT por tudo, como também nos disseram para nós que nós somos radical, em termos chapa própria, única, e não tivemos nem aliança com ninguém. Realmente nós aceitaríamos aliança aqui dentro da Soledade, mas com o campo democrático popular, que seria, eu não tenho vergonha de dizer, que seria o PSB e o PDT. Só que esses partidos dentro de Soledade, eles optaram pela facilidade, pela praticidade de estar junto com quem? Com a possibilidade de ganhar a eleição com mais facilidade, para estarem lá no poder posteriormente. E para nós isso não interessa. Nós, do Partido dos Trabalhadores... Pensaram em ganhar a eleição? E cada um jogou num cavalo, né? Vamos ver o que dá agora. O problema é que pode ser jogar nos cavalos errados, né, tia?
De repente, Nós do Partido o dos cavalo Trabalhadores, fora por fora e ganha a eleição. nós do Partido dos Trabalhadores, nós queríamos eles aqui com nós. Tá fazendo Claro, uma claro. discussão. Qual seria a discussão se eles estivessem aqui com nós? Aí teria os campos certos para discutir. Esquerda, direita. Só que é como tu disse, cada um optou por um cavalo. Eu não sei qual é que vai ser o vencedor lá no final. Ou também, posso dizer É uma coisa, raro, os dois né? perdedores. Ou os dois Exato. perdem também. Porque entre os cavalos por fora, o cavalo estão Concordo. menosprezando o cavalo estão menosprezando por fora e ele pode sair Então, vencedor lá na frente. o Petiço me tá aí. Não, tia, E olha, tu veja que eu falei isso na convenção, tu veja que as nossas análises não estão muito erradas, né? A gente sempre tem que desconfiar que a gente pode estar. É um princípio democrático que eu levo comigo, a gente sempre pode estar errado, né? Por isso que é importante ouvir as outras pessoas, né? Para que a gente possa cotejar, olha, eu penso isso, vejo dessa forma. Na convenção, no discurso, eu falei que nenhum dos dois, já que estamos falando o nome hoje, Marilda nem Betim, nenhum dos dois perdendo a eleição no dia 16 de novembro, perdendo a eleição no dia 15, no dia 16, estarão militando na política. Nem nos seus partidos, nem na sociedade, nem nada. Pois um já foi na segunda e se entregou. Eu não vou estar. Se eu perder, eu estou fora. Mas é isso, gente. Daí eu não entendo como é que partidos, lideranças, setores importantes da sociedade vão investir em lideranças que vão lavar as mãos porque vão fazer um jogo de birra. Assim, se não me eleger, não serve. Gente, se tem 3 candidatos, 2 vão perder a eleição. O que não significa que os 2 que perderem a eleição não sejam importantes. Eles representam o segmento da sociedade. Se nós ganhar a eleição, nós vamos ter que conversar com os segmentos que representados pelo Edson Betim e pela Marilda. Nós vamos ter que conversar com eles, ver qual é o entendimento deles na aplicação de cada uma das políticas. Porque a gente não vai ser dono da cidade, a gente vai ser pessoas responsáveis pelas políticas públicas e pela representação da sociedade. Para isso tem que ouvir todo mundo, inclusive eles. Né? Muito eles, inclusive, para que a gente possa, porque a gente já sabe como é que pensa, né? Então fazer o cotejo, né? Falar com as lideranças e mostrando o que a gente pensa, o que a gente quer e fazendo na prática. Então por isso as lideranças são sempre importantes. Esse vazio de liderança, o que aconteceu no país? Começaram a dizer que liderança nenhuma prestava, que política era tudo sem vergonha, que não tinha ninguém bom. O que aconteceu? As pessoas perderam a referência e votaram numa pessoa que diz que é o dono do mercado que está aumentando o preço do arroz. As pessoas podem não achar isso grave, mas isso é gravíssimo, porque isso é menosprezar a inteligência das pessoas, a complexidade de um problema de um país de 210 milhões de habitantes, a 6ª economia do mundo. Nós temos que ter na presidência deste país, nos governos estaduais e municipais, pessoas que se propõem a compreender problemas complexos e resolvê-los e tomar parte deles. E não se esconder atrás de uma falinha de alguma frase de efeito, criando desinformação. Né? Então, referências políticas, elas são muito importantes na construção de uma sociedade. Veja como é que é, esse dia eu estava estudando, Léo, como é que é o sistema chinês político. Lá só tem um partido e tal, falam que é ditadura e blá e blá, mas, por exemplo, jamais alguém será governador de uma província chinesa sem ser prefeito. Jamais alguém será presidente da China sem ter governado uma província. É um sistema político, a pessoa vai se capacitando e vai mostrando que tem condição de gerir e gerir de forma pública. Eles têm princípios, tem debate com os setores produtivos. Aliás, o Estado, que eles dizem que é comunista, e que os comunistas dizem que não é comunista, mas o Estado lá ele faz uma certa competição com as empresas privadas. Então eles estão sempre buscando mais tecnologia, sempre buscando ficarem melhor. Por isso que hoje eles são a grande potência mundial, vão passar os Estados Unidos logo, logo, né? E na geopolítica são tão importantes, né? Então, só para dar um exemplo de como a questão política é importante. Quando tu tem um vazio de liderança, seja no município, seja numa comunidade do interior, essa comunidade passa por sérios problemas. Então, é importante investir em quadros políticos que tenham isso como sério,
como algo das suas vidas, como algo importante. Gente que não vai se esconder quando tiver uma pandemia, gente que não vai se esconder quando tiver uma crise, gente que vai ter opinião. Quem tem opinião pode até errar. Né? É a mesma coisa falar do futebol. Né? Ah, o Grêmio ontem perdeu 2-0, eu disse que ia perder. Né? Não, mas depois do jogo é moleza. Eu quero ver antes, e não vale antes os 3 tipos, né? Ah, o Grêmio se não ganhar, empata, se não empatar, perde. Ah, mas daí não, né? Tem que ter uma opinião com base no que aconteceu antes e que sustente ela depois, né? Mesmo que seja, olha, eu errei a análise aqui. Faz parte de errar a análise, né? Mas tem que ter liderança que aponta o caminho. As pessoas precisam de liderança de verdade e não de marionetes, de caciques políticos que estão fazendo da eleição municipal um joguinho de carreira, mas se fosse um domingo de tarde jogar uma carreira, o meu cavalo é melhor que o teu. Não, não é isso, gente, não é isso. É algo muito sério, precisa estar preparado, precisa ter conteúdo, precisa ter posição, precisa ter ética, né? Eu não gostaria que a gente tivesse que debater ética na eleição, porque para mim esse princípio é básico e todos deveriam ter. Né? Eu quero debater programa de governo. Mas é ética no sentido do quê? De fazer o que se compromete. E de se comprometer. Né? Porque ficar fazendo discurso, profissional, tá, vai contratar um CEL para gerar. Sabe o que é CEL? A Geis viu para mim agora que é uma sigla em inglês, lá do Aô de Cunha, né? É uma sigla em inglês que significa gerente, não sei o que, o cara que cuida de tudo. Vai contratar? Vai contratar um diretor executivo. Vamos trazer para a nossa realidade, vou contratar um diretor executivo para gerir o município. Madeira não precisa eleger prefeito, né, cara? Não, nós parávamos os 13 e dizia, vamos contratar alguém aí, um céu do Sicredi aí. Mas daí não é 5 mil o secretário, né? Aí é aquilo que o Guedes falou, que tem que pagar muito mais de 40 mil. Mas pelo amor de Deus, cara, a política, quem é que sabe da agricultura, quem é que sabe do seu bairro, da sua vida? E as pessoas têm que construir processos políticos que tenham conexão com as pessoas. A política não vai ser algo assim a ser feito com uma força de um clique. A política precisa de ser humano, de relação humana, fraterna, solidária, consciente, cidadã. Eu me emociono, incorporo o Brizola aqui, meu avô. Fala aí, meu compadre. A emoção toma conta. Mas é por aí, Alisson, as coisas têm que começar, e essa questão do profissionalismo, nós vamos debater isso aí, porque não existe prefeitura com profissionalismo. Sendo profissional, ele quer profissionalismo, isso não existe. Me formei então, secretário de obras. Aí ele vai pagar esses gestores que tu está dizendo com altos salários para eles fazer essa gestão profissional aí. Cara, e quando tu falou na questão, quando eu comecei a falar na questão de líder aqui, que eu acho importantíssimo, o líder faz um grupo, faz um coletivo funcionar, e por isso que eu cada vez me sinto mais feliz em estar fazendo parte contigo dessa chapa por causa disso. Porque eu vendo tu falar e me veio aqui o seguinte, a única liderança política que está nessa campanha é tu. Porque é o seguinte, tu nunca fugiu das lutas. Enquanto que os outros estão se apresentando, e o doce candidato, nós estávamos falando há pouco, ele se posicionou muito firme e dizer que a campanha dele é agora, se ele perder, ele vai embora e tchau. E líder político, ele não tem que estar presente só numa campanha política, ele tem que estar presente nas lutas. Ir lá no bairro, na vila, discutir, ou se apresentar alguma coisa na prefeitura que não seja do interesse da população, esse líder ir lá discutir. Eu não posso me apresentar muito dessa forma, porque o pessoal não me conhece muito. Mas tu representa isso. Tu representa essa pessoa que é o líder hoje, político dentro de Soledade. Esses outros dois que se apresentam, eles não se apresentam dessa forma. E eu fico mais feliz em estar contigo por causa desses momentos que a gente está vivendo, desse motivo que tu representa isso para a sociedade de Soledade. Então, é muito importante nós posicionarmos de coisa, mostrarmos o que é uma liderança política. Porque tu te apresentar líder político num momento que seja oportuno para ti é uma coisa, mas líder político para debater e discutir os problemas nas horas ruins, é isso que é o grande líder, porque tu discutir problemas nas horas boas fica muito fácil. Tu ir para a rádio, tu debater em público os problemas de Soledade, mas enfrenta ele de frente, como tu faz muitas vezes. Todas as vezes. É a mesma coisa que eu estou no PT desde 89, participo. Mas assim,
não me conhecem ainda a minha história política, mas a tua história política dentro de Soledade ela é conhecida. E com isso, eu tenho certeza que o nosso êxito dentro dessa campanha vai ser grande, em cima do teu nome por essa história que tu tem aqui dentro de Soledade. Muito obrigado, meu companheiro. Fiquei muito feliz e sabe que estou muito feliz de estar muito bem acompanhado contigo, que a gente tem as mesmas concepções, né? A mesma origem do ponto de vista político, né? De ter seriedade, de ter posição. Veja que a gente passou, por exemplo, vou dar 2 exemplos. Na pandemia, a secretária de Indústria e Comércio não se manifestou, não tem uma fala dela na pandemia. Uma. O outro candidato também não se manifestou, não tem uma fala. Nem para dizer para cá ou para lá, vamos fazer isso ou não vamos fazer aquilo, né? Nada. Nada. É ficar quieto. Mas que tipo de liderança é essa? Liderança que não se manifestou, por exemplo, sobre os horrores, que não se manifesta sobre o que está acontecendo no país, que não se compromete, o próprio candidato do governador do estado aqui não se compromete com o governador, né? Não vem a público dizer eu concordo com a reforma tributária do leite, né? Ele tinha que dizer isso, porque é o candidato dele, né? Não, nós nos comprometemos e nós fizemos um debate político com muita seriedade, né? Com muita seriedade. Essa semana ainda me perguntaram numa rádio, mas e o Lula? Mas o Lula, o povo está com saudade, eu tenho orgulho das políticas construídas do governo Lula. Só que em Soledade foram 833 ProUni, 560 casas da minha vida, né? 4.200 pessoas atendidas até hoje pela farmácia popular, arroz no prato das pessoas, carne, companheirada comendo carne, no meio de semana fazendo churrasquinho, no sábado e no domingo, então Deus o livre, né? E aí hoje a cesta básica vai a 20% mais alta e eles não falam nada, né? Não falam nada. Essa gente que inclusive era liderança e ficou quieto sabendo que a Dilma não tinha crime nenhum, ficaram bem quietinhos, ainda foram espisoteados em cima. Então a gente tem que ter, e aí só piorou as políticas públicas, gente que ficou quieto na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, que é o maior crime da história deste país, foi a reforma da Previdência. E só não foi pior porque eles não conseguiram botar aquela questão me esqueci agora o nome, do financiarizar ela, né, que é praticamente privatizar ela. Mas eles vêm de novo com essa ideia. E aí, essa gente fica quieta. Veja que a reforma da Previdência foi um horror, vai ser um horror ainda para o futuro. Ela ainda não terminou e o Guedes quer vir com mais cortes, mais cortes. Tanto que agora essa semana o Bolsonaro tem que dizer para ele, tipo, para. Aliás, sabe o que eu entendi daquilo lá, Leão? Que o Bolsonaro disse que nós tínhamos razão. Porque ele disse, vamos fazer o Renda Brasil. Aí o Guedes disse, vamos cortar a BPC, que é o benefício do amparo social, para os pobres com mais de 65 anos, para as pessoas com deficiência, vamos cortar. Vamos congelar as aposentadorias por 2 anos. Vamos cortar isso, cortar aquilo. Aí o Bolsonaro viu que não dava, né? Porque é louco, mas não é burro. Né? Chegou, porque pensou na sua popularidade. Aí, não me fale mais em Renda Brasil, deixa o Bolsa Família como está e mantém esses benefícios aí. Pois é, mas eles já tiraram um lote de benefícios, né? Eles já diminuíram o salário da população em torno de 20% nos últimos 4 anos. Né? Ainda bem que agora, pelo menos, ele viu isso, mas viu porque ele viu. Porque essas lideranças que o apoiam aí na base, nos governos, ou que ficam quietos, que quem fica quieto apoia. Sempre lembrando que Catânio, Cherini, Hélio, tudo subiram no mesmo caminhão em 2018. Aliás, no mesmo caminhão que eles subiram em 2004, que roubou a eleição do PT. Todos eles juntos. Tá? Então, a gente tem que ter história, tem que se comprometer com a nossa história. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, de ter sido vereador, de ter participado 2 vezes já como candidato a vice-prefeito, de elaborar programas e projetos, né, para esta cidade. Estou muito feliz de estar contigo, de estar com os nossos candidatos a vereador, mandar um abraço para eles aqui, ó. A Andréia, a Profilise, a Bianca, a Terezinha Freitas, o Lúcio, o Valmir, o Antônio, Maciel, o João Pedro, o Raul e o Fael. Muito obrigado de estar com a gente. Muito obrigado pela companhia, Leão. Nós vamos encerrando, tá, pessoal? Já deu 1 hora. Dá teu boa noite aí, Leão. E aí vamos boa noite encerrando. Também
Hoje nós íamos falar a questão dos nossos companheiros para a Câmara de Vereadores, mas nos prolongamos em outros assuntos. Voltamos na próxima live, de repente. Agradecer também a Andréia, a Bianca, a Lisiane, a Pere, o Fael, o João Pedro, o Lúcio, o Raul, o Toinho e o Valmir. A esses companheiros valorosos que estão aí fazendo esse enfrentamento junto com a gente. E eu tenho certeza do êxito deles, da campanha firme que eles estão fazendo. E quero agradecer a todos pela live de hoje, pela participação. E continue aí compartilhando para a gente, participando junto com a gente, para que a gente alcance o maior número de pessoas que entendam e que ouçam a nossa mensagem. Um grande abraço a todos, uma boa noite e fique com Deus aí. Viva o Olívio, viva o Brizola, viva a luta popular. Vamos em frente, muito obrigado, pessoal. Tamo junto, um grande abraço.